capítulo 2, versículo 25. Gênesis 2, versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar. Pai, a tua palavra é poderosa. O Senhor é o Deus do princípio, do começo e do fim. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tua palavra está estabelecida, Senhor. Faça-nos conhecer conforme está no teu coração. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor, e que teu Espírito Santo se manifeste na graça do Senhor, ungindo cada mente, cada coração deste lugar. E aqueles que vão ouvir esta mensagem, que chegar a estes corações, que ela possa, Senhor, por causa da tua palavra, transformar vidas e corações. Para a glória do teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Amém. Por que Gênesis? Por que começar falando de Gênesis, em que a palavra que Deus deu para esta noite é despojar? O que significa despojar? Significa esfoliar. Amém? Então, o sentido do original da palavra é esfoliação. Isso significa que o esfoliar vai tirar a pele morta, vai tirar a carne morta, para que a vida possa fluir. Amém? Então, Deus planejou na eternidade, no princípio criou Deus céus e terra. E tudo Ele criou porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito e é segundo a vontade dEle. Mas Ele deixou escrito isso para nós. E esta palavra, ela está estabelecida não somente nos céus, mas também no coração daqueles que buscam verdadeiramente a Deus. Ninguém vai destruir a palavra de Deus. Eu sempre digo, irmãos, a Bíblia é um conjunto de livros. Para muitos, a Bíblia é um conjunto de livros. Para nós cristãos, para nós igreja, a Bíblia, ela não é um conjunto de livros, ela é a palavra de Deus, ela é a direção de Deus para nós, ela é viva, ela é poderosa, amém? A palavra de Deus. Então, o que nós estamos ouvindo? A palavra de Deus. Ele criou o homem e a sua mulher, eles estavam nus. Nus em que sentido, irmão? Será que não tinha roupa? Será que não tinha shopping naquele lugar? Será que não tinha grife nenhuma para que esse casal pudesse ser vestido? Mas a palavra de Deus, ela tem detalhes extraordinários para mim e para você. Nus. O que significa isso no nosso sentido humano? Sem roupa. Amém? Sem roupa. No sentido espiritual, Deus é espírito, amém, irmãos? Não tem como um espírito vestir uma roupa, amém? Não tem como um espírito sentar à mesa e comer. Não tem como um espírito ser preso em quatro paredes, porque um espírito, ele não tem forma, amém, irmãos? Deus é espírito e tudo que ele fez foi no campo do Espírito, mas Ele trouxe isso à realidade para nós, Ele trouxe isso à existência para nós. Como? Nós já conhecemos. Deus formou um boneco de barro, Ele formou, do pó da terra, e Ele sopra dentro deste boneco. Ele sopra o quê? O fôlego dele. Então, este boneco de barro, ele está dentro dele, a respiração de Deus, um sopro da vida que vem de Deus. Mas o barro não pode conter isso. Então Deus faz uma prova com esse homem. Ele está nu. Do que é que ele vai se revestir, irmãos? Do que este homem, este casal vai se revestir lá no Éden?
Deus dá oportunidade para este casal se revestir da imortalidade. Obrigada. É que tem muita coisa, minha língua começa a enrolar. Deus queria que este homem de barro do pó, ele se revestisse, amém? Ele afundasse, não no barro, irmãos, porque do barro não tem vida, amém? O barro não tem vida, o pó não tem vida, o vento leva este pó para longe, a água dissolve este pó. Então Deus falou, o projeto não é que o homem, que a vida que veio de Deus ficasse no pó. Esse projeto era para que este homem fosse revestido de incorruptibilidade, de força, de eternidade com Deus. Que ele saísse de dentro deste pó e ele tivesse um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo eterno. Amém, igreja? Você está entendendo? Então, o homem, para conseguir isso, ele precisava simplesmente, somente, irmãos, obedecer a palavra. Mas para obedecer a palavra, ele teria que crer na palavra. Ele teria que acreditar naquilo que ele estava ouvindo, naquilo que ele estava vendo na viração do dia. E na viração do dia, Deus descia até o Éden e conversava com Adão e com a mulher. Então esse Deus tinha uma forma, esse Deus estava numa forma ali no Éden com este Adão e com esta mulher. E este homem via tudo isso até o momento que Deus dá oportunidade para ele escolher qual é a roupa, qual é o tipo de vida que você vai querer, qual é o tipo de corpo que você vai querer, porque o projeto não estava finalizado, irmãos. O projeto de Deus no Gênesis 2:7 não estava finalizado. E não chegou a finalizar, porque no Gênesis 3, este homem cai, e este homem faz uma escolha, e ele vai se revestir de carne. Ele vai se revestir de carne, e carne, irmãos, é frágil. Carne é muito fraca, carne é frágil. O pó já não tinha vida, a vida da carne é frágil. A vida da carne é limitada, mas este homem, então, escolhendo a vontade dele, do jeito dele, da mulher dele, daquilo que ele ouviu, ele então não crê na palavra que Deus disse. Ele descarta o que Deus falou e ele acata, ele recebe o que a mulher dele decidiu. E lembrando que a mulher dele era carne dele e osso dele. Então, ele escolheu somente eu, por mim, de mim e para mim. Tudo é para mim. Esse homem, então, descarta Deus e ele se torna um Deus. Ele se torna um Deus de letra minúscula. Um Deus que agora ele vai conhecer bem e mal. Mas vem comigo, eu quero só te dar alguns versículos para embasar o que eu estou te dizendo. Gênesis 3, versículo 5. Continua sendo a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Então abra teu coração para ouvir o que Deus quer falar. Gênesis capítulo 3, versículo 5 diz assim: é a serpente falando, irmãos, é o diabo falando na boca da serpente. Amém? Então não é a voz de Deus, é o diabo falando. Olha o que ele diz,
versículo 5. Porque Deus, com letra maiúscula, porque o diabo tem que reconhecer Deus, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, está assim na sua Bíblia? Está assim na sua palavra de Deus aí? E como Deus sereis. Deus com letra maiúscula. Gênesis 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis. Deus de letra maiúscula. Então, o que o homem desejou no Éden, ele desejou ser Deus, mas não qualquer Deus, irmãos. E aqui não tinha o pecado, aqui não tinha acontecido ainda a queda, não tinha ainda, o homem não tinha ainda desligado de Deus, o homem não tinha quebrado ainda a comunhão com Deus. Como Deus, o diabo está dizendo para este homem que está nu, que não está revestido, que não está terminado o projeto. Então o diabo chega e fala para ele assim: olha, para a mulher, você sabe, Deus sabe que quando você comer, você vai ser como Deus. E o que é ser como Deus, irmãos? A Bíblia responde para mim e para você. Olha lá o que está escrito no versículo 5. Como Deus. O que é ser Deus, irmãos? Sereis conhecedores do bem e do mal. Nós temos muitos deuses no nosso meio. Conhecedores do bem e do mal. Muitos, muitos, irmãos. Pode fazer fila, nós temos. No nosso meio nós temos deuses. Sabiam disso? Como Deus sereis. De letra maiúscula. Um homem que com a sua mulher estava nu, e eles então decidem ser Deus. Ok? Vamos lá para Gênesis 3. Vamos ver o que o Senhor diz no versículo 22. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus. Está assim na sua Bíblia? O Senhor com letra maiúscula. Você conhece este Senhor de letra maiúscula, igreja? Você conhece quem é esse Senhor de letra maiúscula? É o meu e o seu Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, o verbo que se fez homem, o verbo que entrou dentro não de um pó, irmãos, entrou dentro da carne. Amém, irmãos? Por quê? Porque o homem se revestiu de carne e ele caiu não no pó, irmãos, na carne. Você está entendendo? Então o poderoso Deus, o poderoso Senhor, Criador de todas as coisas, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar no ventre de uma mulher. E Deus, o eterno Deus, vai formar um corpo dentro do ventre da mulher. E por 9 meses ele vai ficar ali. E ele vai nascer na semelhança de carne frágil. Que carne, irmãos? Lá a carne que o homem tinha antes do pecado, que o homem escolheu e se revestiu antes do pecado. O nosso Deus vem em carne. Então, versículo 22. Disse o Senhor Deus. Deixa eu te falar. Jesus Cristo é Deus. É 100% homem e 100% Deus. Entendamos ou não? Ele é Deus andando na forma humana. E o que é a igreja, irmãos? O que é a igreja? Não é um templo. Igreja não é um barracão que onde a gente coloca um monte de gente.
igreja é o corpo de Deus na terra. Uau! Uau! Eu acho que você não entendeu. O corpo de Deus na terra. Não é o meu corpo, não é o seu corpo. Não é a religião, irmãos. Não é a filosofia, não é a ciência. É o corpo de Deus na terra. Isso é igreja. Porque Paulo diz que a igreja é templo do Deus vivo. É onde ele habita, é onde ele mora. Mas a palavra dele diz que os céus não pode conter a glória dele. Nós temos 3 céus, não pode conter. Os oceanos cabem na palma da mão dele. E ele colocou eu e você dentro do corpo dele. Quem pode com a igreja, irmãos? Quem pode? Ninguém. Não tem ninguém, não tem partido político, não tem grupo de pessoas, não tem filosofia, não tem ciência, não tem religião, não tem homem mais poderoso dessa terra que pode parar a igreja. Mas a igreja não é um templo de tijolo. A igreja são pessoas. São pessoas que se renderam a Jesus e receberam este Senhor aqui, do versículo 22. E foram colocadas dentro do corpo de Deus. Mas espera lá, não é corpo de Jesus? Pois é corpo de Jesus, mas Jesus é Deus. Então nós estamos dentro do corpo de Deus, seu Deus. O meu Deus tem um corpo hoje na terra. Amém, igreja? Versículo 22. Então disse o Senhor Deus. Você já sabe quem está falando. É o teu Jesus que está falando. É o meu Jesus que está falando. 2 pontos. Eis que o homem se tornou como um de nós. Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem se tornou um de nós, Deus. É por isso que nós estamos assistindo de camarote, o que nós estamos assistindo. Porque o homem se tornou um Deus. E ele está dizendo, conhecedor do bem e do mal. Então o homem sabe fazer o bem? Sabe. O homem sabe fazer o mal? Sabe. O homem pode fazer o bem e o mal junto? Pode. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus está dizendo que o homem se tornou um Deus. Amém? Mas Deus tão maravilhoso não deixou a humanidade nessa condição. Não deixou o homem ir para a perdição. Glória a Deus que nós não somos Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus que nós não somos Deus. Nunca seremos Deus. Nunca. Nunca seremos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos nova criatura. Nós estamos dentro do corpo dele. Amém? E este corpo é poderoso. Este corpo adentra os céus. E este corpo desce até as regiões inferiores. Este corpo anda sobre a face da terra. Este corpo senta a uma mesa e come e se alimenta. Este corpo tem comunhão. Este corpo tem cura, tem libertação, tem ressurreição. É nele que nós estamos. Então, irmãos, Deus não deixou isto. Vem João, por favor, Evangelho de João. Vamos fazer um caminho com alguns versículos
para entendermos o que Deus quer comigo e com você nesta noite. João, Evangelho de João, capítulo 1. Somente o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo, ou seja, e Deus, se fez carne. Se fez carne, para quê? Para que eu e você, volta no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem, ele deu o poder de ser filho, não Deus. Deus só tem um. Amém, igreja? Só tem um. Filhos, ele tem muitos. Mas Deus só tem um. E vamos então para a ministração da palavra de hoje. Colossenses. Entendemos então que Deus fez o homem um boneco, soprou, e este homem escolheu se revestir de carne frágil, e a carne inclinou para o pecado e ela foi contaminada. Ela está corruptível. Então o corpo do ser humano é corruptível. O corpo do ser humano não tem como entrar no céu. É necessário, igreja, que nós temos que nos revestir, amém? Para podermos adentrar as regiões celestes, e não é só no arrebatamento, é como igreja. Então todo culto, toda ceia, toda reunião de mulheres, toda reunião de oração, toda reunião de casais, amém? Toda reunião de jovens, tudo, irmãos, tem que ser revestido. Se não for revestido, não adentra os portões celestiais, não entra no céu, não contempla a majestade de Deus, não contempla a glória do Todo-Poderoso, mas contempla a si mesmo. Amém? Então todo culto, eu e você precisamos do revestimento da glória de Deus, do revestimento do novo homem. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma vida cotidiana, nós temos uma vida aqui na terra, e nós vivemos mais na carne do que no espírito. Nós vivemos mais no centro da nossa vontade do que no centro da vontade de Deus. Glória a Deus que nós temos um culto, quando muito 2 cultos na semana, como foi o caso de ontem. Nós tivemos reunião de mulheres, nós tivemos uma palavra poderosa neste lugar, nós tivemos a presença de Deus. Então ontem nós fomos revestidas como mulheres sábias, como mulheres que oram, como mulheres que restauram o seu lar, que restauram casamentos, que direcionam filhos. É esse o revestimento que nós temos. E hoje nós temos o culto. Para quê? Para nós nos revestirmos, para nós deixarmos a carnalidade, para que Deus possa tomar a nossa vida e nos revestir. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Irmãos, eu não tenho como abrir a Bíblia aqui toda, mas eu posso falar e citar para você, e depois você vai ouvir e vai meditar. Nós estávamos mortos e sepultados nos nossos delitos e nos nossos pecados. E como mortos e sepultados, irmãos, a carne é
carne, ela é podre, ela não presta. Jesus diz que ela não presta. Ela não presta para nada. Para nada. Nós estávamos mortos, sepultados, irmãos. Então, ao receber Jesus, ao aceitá-lo, ele nos tirou da onde? Da sepultura do pecado. Amém, irmãos? Da sepultura do pecado. E ele levanta o nosso corpo agora, tem condição de ser revestido. Aquele que não levantou da sepultura do pecado não tem como ser revestido. Não dá para colocar a imortalidade num corpo de carne podre. Não dá, irmãos. Não dá para revestir de glória, de força, de justiça, de salvação, irmãos, se não for levantado da sepultura, se não estiver ressuscitado. Quem não levantou é porque Jesus não é Senhor da vida dele. Amém? E se Jesus não é Senhor, Jesus não é o Deus dele. Então essa pessoa tem um Deus próprio. E como Deus próprio, ele vai servir esse Deus próprio. Você entende? Por isso nós estamos vendo. Por isso a palavra de Deus diz falsos cristos, falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos profetas, falsos milagres, irmãos. Por quê? Porque são pessoas que não ressuscitaram, estão na carnalidade. E se estão na carnalidade, irmãos, tem um Deus. Ele é um Deus, amém? E se ele é um Deus, ele vai fazer. Ele vai fazer. A palavra de Deus diz, lá no Apocalipse, que vai haver sinais e maravilhas que Satanás vai fazer. E aí, irmãos? E aí? Aquele que diz, olha, esse aqui faz milagre, esse aqui é de Deus. Esse aqui cura, esse aqui é de Deus. Será, irmãos? Será que essa pessoa que está curando é no nome do Senhor Jesus? É revestido da glória? É revestido do senhorio dele? Ou é revestido de carne? Porque carne faz. Então, se fostes ressuscitados, se nós formos, irmãos, nós temos como ser revestidos. E a minha pergunta para mim, primeiro, e para você: você quer hoje ser revestido do novo homem? Você quer ser revestido de glória? Você quer ser parecido mais com o Senhor Jesus? Queremos isso? Queremos de todo o nosso coração, irmãos. O fato de aceitar Jesus, o fato de ler a Bíblia, não nos reveste, irmãos. O fato de uma pessoa vir ao culto somente não reveste. Então vamos ver como é se revestir. Versículo 5. Vamos começar a nos revestir. Fazei, pois, morrer, assim na sua Bíblia, a vossa natureza terrena. Quem tem que fazer morrer? Se você pegou o contexto e você está com o coração aberto, é aqueles que estão ressuscitados, amém? Saíram da sepultura, estão vivos em Cristo, e porque estão vivos em Cristo, têm condição de fazer morrer a natureza terrena. Tem condição de sepultar a carnalidade. Agora, os carnais, os que andam na carne, irmãos, andam na morte. Andam na morte. Paulo diz em Romanos, capítulo 8, que o que se inclina para a carne, se inclina para a morte. Anda na morte, é o ministério da morte, não tem vida. Mas os que se inclinam para o Espírito, para a vida. E ele diz assim, vós quem? A igreja. A igreja.
A igreja está revestida, amém, irmãos? A nossa luta, irmãos, não é simplesmente para vir num culto. A nossa luta é para fazer parte da igreja, irmãos. Porque para muitos, só é vir num culto e não faz parte da igreja. E o que vai subir não é o culto, o que vai subir é a igreja, irmãos. Então o culto nos ajuda a despojar a carnalidade e a nos revestir do novo homem. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É uma batalha, irmãos? É uma guerra todos os dias. E a carne dominou tudo, irmãos. Dominou o pensamento, dominou o coração, dominou emoções, dominou vontade. A carne dominou tudo. A carne contaminou tudo. Aí a carne eu entendo do jeito que eu quero. Eu recebo o que eu quero. Eu aceito o que eu quero. Eu leio os autores que eu quero. Eu leio os livros que eu quero. Isso é carne, irmãos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o que é essa natureza terrena, irmãos? Mas está falando para quem está ressuscitado, irmãos. Está falando para quem faz parte da igreja, não quem faz parte do culto, irmãos. Quem faz parte da igreja. A igreja cultua a Deus. A igreja adora a Deus. O que é essa natureza terrena? Prostituição. Meu Deus, mas não, eu não tenho isso. Deixa a palavra ser uma espada. Deixa a palavra ser fogo no seu coração. Prostituição. Também o termo não é só em relação a ato sexual. Prostituição também está relacionado a ter relacionamento com a carne. Amém, irmãos? Então, se uma pessoa é serva de Deus e ela inclina para a carne e ela obedece a carne e ela satisfaz a carne, a Bíblia diz prostituição. Porque está servindo dois senhores. Não podeis servir dois senhores. Não dá para servir a carne e alegrar a Deus. Não dá para servir a Deus e alegrar a carne. O que é carne, irmãos? Prostituição. O que mais a carne tem? O que mais a natureza terrena tem? Impureza. Impureza, irmãos. Lascívia. Paixão lasciva. Sensualidade. Pessoas que estão manipulando. Pessoas que estão arrebanhando e semeando o que? Discórdia, divisão, contenda, dentro da própria casa, dentro da própria família, dentro da própria igreja, dentro do próprio ministério. Pessoas que têm essa sensualidade, que vai atrair, claro. Desejo maligno, competição, destruição, sedução. Que mais? Que nós temos? Politicagem, desejo maligno, irmãos. Nosso Deus não tem nada com isso. Nosso Deus não tem nada com isso. Nosso Deus crucificou a carne naquela cruz. Amém, irmãos? E Ele diz para mim e para você: você quer vir após mim? Você quer seguir os meus mandamentos? Você quer seguir os meus passos? Você quer vir para a glória, para a casa do meu Pai? Você quer vir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, a sua carnalidade. A nossa carnalidade, irmãos, os nossos desejos, as nossas críticas, as nossas competições, as nossas divisões, os nossos jeitos de falar.
é dele. O nosso está reservado com ele. Quando ele vier, ele vai me entregar e vai te entregar o que é meu, o que é seu. Neste momento, tudo é dele, nada é nosso. A casa não é nossa, o corpo não é nosso, o filho não é nosso, tudo é dele, irmãos. Tudo é para ele, por meio dele. E tudo isso, irmãos, qual é a raiz de tudo isso? Qual é a raiz dessa natureza carnal, dessa natureza terrena? Está escrito na sua Bíblia: idolatria. A raiz de todos os males, de toda a maldição, do pecado, do dinheiro, de tudo, irmãos, é idolatria. E nós sabemos o que é idolatria. Idolatria não é um ídolo que você faz, de barro ou de pedra. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida, irmãos, é idolatria. Deus abomina a idolatria, porque Ele é Deus único, e buscar primeiro a primícia, Ele, e tudo vai vir. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivis nela. Agora, porém, despojai-vos, versículo 8, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com os seus feitos. Não é Deus que vai despir, irmãos. Sou eu e você. Não é Deus que vai nos despir. Amém? Sou eu e você. É a nossa decisão. E quando nós nos despimos, no versículo 10, é o que Deus quer para mim e para você. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Despojar a carne, despojar a maldade, despojar da ira, despojar da idolatria, amém? Das contendas. Isto, irmãos, está dentro de nós, não está fora. Isto está dentro de cada um de nós. Todos nós estamos lutando nesta batalha. Enquanto o nosso corpo terreno estiver de pé, Jesus for Senhor da nossa vida, o centro da nossa vida, nós vamos ter que fazer morrer todos os dias, todas as horas, todos os segundos, irmãos, a nossa natureza terrena, a nossa ira, a nossa indignação, se nós quisermos ser revestidos, se nós quisermos andar como um filho de Deus legítimo na glória do Pai. Amém, igreja? Eu quero chamar o louvor, porque essa batalha ela é árdua, ela é intensa, irmãos, e realmente nós precisamos nos revestir. Enquanto o louvor está subindo, para nós orarmos, eu quero te mostrar a roupa que Deus tem para mim e para você. Você está em Colossenses, volta 2 livros, volta a Filipenses, chega até o Efésios, capítulo 6. Como é se revestir? Tirando tudo aquilo que nós achamos. Irmãos, é uma decisão. A partir do momento que nós sentimos, olhamos, falamos, criticamos, apontamos o dedo, condenamos, excluímos, dividimos,
seres humanos ainda. Mas a partir do momento que isso está ali diante de nós, está tocando em nós, está nos incomodando, está nos deixando irritados, basta uma decisão. Basta uma decisão para essa luta parar dentro de mim e de você. Quando você toma a decisão, irmãos, essa luta para. Enquanto nós não tomamos a decisão de decidir se nós vamos ficar com a ira, se nós vamos ficar com esses desejos, com tudo isso da nossa natureza terrena, ou se nós vamos nos revestir, como o Senhor Jesus faria, como Jesus tratou aqueles que disseram que ele operava por dentro de Satanás. Como é que ele tratou? Ele nem ligou, irmãos, porque ele disse assim: o que não é por mim é contra mim, e o que comigo não ajunta espalha. Irmãos, ele sabia muito bem quem ele é. Ele não precisa discutir, ele não precisa provar nada. Eu não preciso provar nada para você, você não precisa provar nada para mim. Como Jesus tratou aqueles que excluíram Jesus, a família de Jesus, irmãos, a família dele excluiu ele, a família dele não creu nele. Você está se doendo? Eu estou me doendo, porque tem alguns que dizem que não, tem alguns que dizem que não é bom seguir a nós, vir no culto, ouvir a pregação. Você está se incomodando com isso? Jesus não se incomodou, irmãos. Deixa falar, o tempo dirá. Deixa falar, não deixa a sua carne se levantar. Como é que Jesus fez? Jesus foi cuidar dos doentes, a família não quis, ele foi cuidar. Mas quando ele ressuscitou, quando ele saiu daquele túmulo, quando ele estava no corpo glorificado, os irmãos dele veio até ele. E um deles se tornou presbítero. Um deles foi cuidar da igreja em Jerusalém. Um irmão de Jesus veio seguir Jesus. Mas enquanto Jesus estava ali, na carne, irmãos, na semelhança humana, a família não quis, os sacerdotes não quiseram, os fariseus não quiseram, os escribas não quiseram, os saduceus não quiseram, o sumo sacerdote traiu Jesus, os amigos de Jesus traíram ele, crucificaram ele. Mas quando ele ressuscitou, eles lembraram. Como Jesus faz, irmãos? Como você e eu vamos fazer? Como nós vamos lidar com tudo isso que nós estamos? Está próximo, está tocando em nós. E quando toca em nós, irmãos, o perigo é da carne se levantar, é da carne sair do sepulcro e fazer feiuras, fazer coisas nojentas, coisas que não se convém nem referir neste púlpito santo. Porque quando a carne sai da sepultura, é porque uma pessoa tirou ela da sepultura, é porque uma pessoa escolheu a nojeira, a podridão, e não escolheu a glória do eterno Deus. Então, como é? Versículo 11, capítulo 6 de Efésios: revesti-vos, é minha parte, sua parte. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, Amém, irmãos? Ela está aqui, ela está em mim, ela está em você. Mas cabe a mim e a você decidir. No momento de luta, no momento de ira, de indignação, de raiva, você e eu podemos decidir. Eu vou me revestir do meu Senhor. Eu vou me revestir, mas é injustiça. Eu não sou
tenha misericórdia, porque o fim deles é trágico, se eles não se consertarem com o Senhor. Revestivos, não é ir no guarda-roupa, não é ir lá no guarda-roupa e pegar assim, agora eu vou pegar a couraça e eu vou vestir a couraça. Se você estiver sem a couraça, você não é justo. Ela está em mim, ela está em você. Cabe a mim, cabe a você afundar nela, agir de acordo com o Senhor, na justiça dele, não na nossa. Se a pessoa tem muitas fortalezas, muitos pensamentos, muitas batalhas, muitas lutas na mente dela, ela não precisa ir no guarda-roupa e pegar um capacete para vestir, porque se ela estiver sem o capacete, ela está sem salvação. Mas essa pessoa pode se revestir, essa pessoa pode afundar. Agora eu rejeito o pensamento, eu rejeito essa voz, eu rejeito esse comando e eu afundo agora no Evangelho, na salvação, na mente de Cristo. Ainda que ninguém te entenda, que ninguém te ame, como você e eu precisamos, o Senhor ama e Ele é suficiente. Ele é suficiente. Revista aonde é, qual é a área ou quais são as áreas que a carne está dominando você, que a carne está vencendo eu e você. Quais são essas áreas, irmãos? É na mente? É no coração? É no emocional? É na fraqueza? É no chamado? É no ministério? É na família? Quais são as áreas? É nos vícios? São os vícios? E vícios de toda a natureza, irmãos, de toda a natureza, desde que seja vício. E o que é um vício? É aquilo que nos domina, é aquilo que determina na minha vida e na sua vida. Isso é um vício. Ah, não consigo ficar sem café, é um vício. Se você não consegue ficar sem café, é um vício. Se você e eu não conseguirmos ficar sem Coca-Cola, não é álcool, irmãos, mas é vício. Se nós não conseguirmos ficar sem um pãozinho, é vício. Você escolhe quais são as áreas. Feche os teus olhos. Quais são as áreas que a carne, a natureza terrena está vencendo, está forte em você, está forte em mim. Este é o momento. A palavra do Senhor veio para mim e para você. Este é o momento que nós desejamos, que nós decidimos despojar
Deus falou conosco. Deus mostrou para mim e para você nessa noite. Deus mostrou aquilo que está nos corroendo, aquilo que está roubando as nossas forças, roubando a nossa fé, destruindo o nosso relacionamento, seja em casa, seja na família, seja na igreja, no ministério, no trabalho. Deus mostrou. E eu quero fazer um apelo a você nessa noite. Eu quero desafiar o teu coração na ousadia do Espírito, para você se levantar na força do Senhor, no poder que essa força tem, no nome de Jesus. E você decidir hoje: Senhor, eu me levanto, eu decido hoje despojar. E se você crê nessa palavra, você só precisa crer e decidir. A força virá do Espírito Santo. Ele te conduzirá, ele te envolverá, ele transformará, ele vai te testificar, ele vai te convencer. Não é na força da carne, irmãos. Na carne nós vamos perder sempre. Na carne nós vamos ser envergonhados. Na carne nós vamos ser humilhados. Se você hoje crê na palavra de Deus, não importa, você não vai dizer a mim, a esse pastor desta igreja: é o teu Senhor, Ele está aí dentro, Ele está vendo, é para Ele a sua decisão, é Ele que te chama, é Ele que te escolheu, Ele te ama, Ele tem poder, Ele te trouxe neste lugar. Se você crê nele, eu te convido, se levante na força do poder do nome de Jesus. Se levante agora e diga: eu me despojo agora de toda ira, de todo ciúme, de toda inveja, de toda maledicência, de toda traição, de toda prostituição, seja o que for. Se você crê, se levante. Se você crê, se levante. Mas se levante na força dele. É no nome dele. É na ação do Espírito Santo agora. Vamos orar, irmãos. E ore com toda a força da sua fé. Ore com toda a força do teu coração. Não da sua mente. Não da sua mente. Mas na força da sua fé, que está na palavra de Deus. Senhor, nesta noite nós ouvimos a tua voz. Nesta noite nós entendemos a tua palavra. O Senhor nos chamou da sepultura, nos levantou e nos deu o direito, o privilégio de sermos revestidos da glória do novo homem. Mas para isso, Senhor, nesta noite nós te pedimos perdão, porque muitas vezes escolhemos a nossa carnalidade, muitas vezes damos autoridade para a carne, vazão para a carne, e decidimos na vontade da carne. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor, nessa noite. Nós decidimos agora, Senhor, despojar desses pensamentos horríveis, despojar dessa força incontrolável dos vícios, despojar da maledicência, despojar agora dos ciúmes, da competição. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós só queremos te adorar, Senhor. Nós decidimos despojar da prostituição, da idolatria,
idolatria, da lasciva, dos pensamentos, dos desejos carnais, das brigas, das críticas, das contendas. Senhor, nós decidimos despojar do passado. Basta, chega passado, chega maligno, basta. Nunca mais você vai me seduzir. Nunca mais você vai me seduzir. Porque eu decido ouvir a voz do meu Senhor. Eu decido me revestir da glória dEle, do senhorio dEle. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Ele é bendito. Ele é poderoso. Ele é justiça. Ele é o advogado. Ele é o juiz. Ele é o consolador. Ele é o mestre dos mestres. Ele é a glória. Ele é o médico dos médicos. Eu me revisto agora da tua imortalidade. Eu me revisto agora, Senhor, da natureza celestial. Eu decido viver, Senhor, pela tua justiça. Eu quero a tua glória, Senhor. Nós queremos a tua glória. Nós queremos a tua presença gloriosa. Nós queremos, Senhor, que a nossa vida glorifique o teu nome, manifeste a tua glória e que o Senhor seja honrado, o Senhor seja honrado, glorificado. Tu és digno de receber, tu és digno, tu és digno. Espírito Santo, Espírito Santo, aviva, Senhor, a chama do primeiro amor. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva os corações que foram curados, libertados nesta noite. Espírito Santo, venha preencher agora todos os lugares